Girassol Jornal, quinta-feira, boa noite, bem-vindos. Indulto presidencial, chefe de Estado concede perdão a 133 reclusos de 19 províncias do país. Tribunal de Luanda adiado o julgamento de cidadãos nacionais e estrangeiros acusados de vários crimes. São no total 35. Reconversão dos sistemas agroalimentares. Ministério da Agricultura prepara a estratégia nacional com foco na garantia da autossuficiência. 30 anos da Fundação Kisama. Conferência de reflexão sobre biodiversidade marcou celebrações em Luanda. Fora de portas, RDC, Tribunal Militar pode ditar amanhã veredito do julgamento de Kabila. Girassol Jornal, quinta-feira, 19 de setembro. Vamos informar. Bem-vindos. E avançamos com as notícias na quinta-feira, 18 de setembro de 2025. O Presidente da República decretou nos termos da linha N do artigo 119 e do número 4 do artigo 125, ambos da Constituição da República de Angola, e por ocasião dos 50 anos de independência nacional, um indulto que vai beneficiar cidadãos de 19 províncias do país, num total de 133 pessoas. O Presidente da República decreta, nos termos da linha N do artigo 119 e do número 4 do artigo 125, ambos da Constituição da República de Angola, o seguinte: artigo 1º. É indultada a pena de prisão aplicada aos seguintes condenados: Província do Bengo, Manuel Pedro Diogo, Pedro Moraes de Almeida, Jacinto Mateus, Zeferino Feliciano, Pedro André Matos, perfazendo 5. Província de Benguela, 15 presos indultados, com destaque para Armindo Calanja Antônio, Daniel Cachipundo, Esperança Bento, Zeferino Antônio, Simão Pedro e na Cláudio Leonardo na Renda, e ainda Tadeu Savilombo Vieira. Província do Bié, 12 indultados, com realce para Abel Motoa, Alberto David Sandala, Carlos Ernesto Chisonde, Daniel Xingala Paquice Ramos, Nelson dos Santos Henriques Amorim. Província de Cabinda, 3. André Antônio Nzunzi, Clemente Macosso Buange e Estefânia Mádia Lunda. Província do Cubango, 6. Osvaldo Domingos Gomes André, Cláudio Xanguedela Augusto, bem como Lino Ferreira Lumbo. Província do Kwanza Norte, 2. Adão Sabino João e Rosalino José Vunge Sebastião. Província do Kwanza Sul, 8. Domingos Francisco Matias, Mateus Ernesto Aspirante, Isaú Neto Lopes Rodrigues e Domingos Reis Graça. Província do Cunene, 7. Eduardo Raimundo Vasco, Marcelino Tomás Jonas Kalinguichi e ainda Vasco Tomás Fernando. Província do Ambo, 8, nomeadamente Américo Tomás Cicato, Bonifácio Nunda, Domingos Batista Canganjo, Basílio Viagem, André Lotes, Agostinho Joaquim Buete, José Quessongo e Adriano Sacalumbo. Província da Huila, 7, Bartolomeu Capingala Matias Bernardo, João Batista, José Jamba Bartolomeu Calondungo e Tucuma Ncanquelo. Província do Icolo e Bengo, 14, nomeadamente Carlos Afonso Escovalo, Bruno Manuel de Souza, Domingos Adriano Quissanga, Martins Neves Antônio, Manuel Simão Paulino Antônio e ainda Nguinamau Domingos Paulo Nzamba. Província de Luanda, 33.
onde destacamos Elizabeth Danúzia Canjuluca, Gelson Sebastião de Almeida Castigo, Bernardo Francisco Moraes, Aurélio João Tavares, Ângelo Eugênio Mariano, bem como Julião Mateus Cassange e ainda Narciso Manuel Antônio Paulo Emílio Buzo, bem como Teresa Francisco Baraço Faria. Província da Lunda Norte, 4. Samuel Batista, Antônio Fofanganga, Antônio Leitão Barroso e Sauíca Carria. Província da Lunda Sul, 3. Costa Angola, Rafael Paulo Dionísio, Justo Paulo Celestino. Província de Malange, 6. Onde destacamos Domingos Simão Francisco, Jorge dos Santos Agostinho e Tomás Antônio Paulo Francisco. Província do Mochico, 4. Domingos Pedro Beto, Brito Antônio Pinto, Antônio Valdemiro e Salomão Pedro Tomás. Província do Namibe, 5. Domingos André Jamba, Antônio Cafina Caximbenda, Leonardo Aiequel Praia Boaventura, Rodrigues Ngonga Chiquiqui e Salomão João Jeremias. Província do Uíge, Gomes Moraes Domingos Moçamba, Alberto Manuel Antônio, Mieze Afonso e Chombe Jorge. Província do Zaire, André Pedro Sobera, Antônio Joaquim Graça, Matondo Antônio e Antônio José. São no total 133 os presos indultados pelo Presidente da República por ocasião dos 50 anos da independência nacional. O presente decreto presidencial entra em vigor no dia seguinte à sua publicação. Ora, e o Tribunal da Comarca de Luanda, Dona Ana Joaquina, remarcou para o próximo dia 6 de outubro a sessão de julgamento do caso que envolve 35 arguidos, entre nacionais e estrangeiros, acusados pelo Ministério Público da prática de vários crimes, com destaque para o de associação criminosa e branqueamento de capitais. A falta de um intérprete de mandarim para os arguidos chineses esteve na base do adiamento. Familiares e advogados todos aguardavam expectativas, quais 20 de nacionalidade angolana, 11 de nacionalidade chinesa e 1 de nacionalidade ugandesa. Entre os familiares, há quem não tenha aguentado o tempo de espera e disse: eu tenho um cunhado preso já há um ano praticamente. Eu cheguei aqui quando eram 8h30. 8h30 até agora. 3 horas de espera. Depois do período marcado para o início da sessão, o juiz apareceu, mas não para começar o julgamento. O tribunal deve garantir que os direitos fundamentais dos arguidos estejam em conformidade. No entanto, não restará outra alternativa ao tribunal senão remarcar esta audiência de julgamento. A ausência do intérprete no julgamento dá lugar à nulidade dos atos praticados. E é nesta senda que o tribunal, ouvido então o assistente, o Ministério Público e a defesa, vai então remarcar a audiência para um outro dia. A decisão do adiamento foi unânime entre o coletivo que intervém na administração da justiça. Ainda assim, foram levantadas várias questões prévias relativamente ao excesso de prisão preventiva e também um olhar atento aos arguidos que têm mais de um advogado no processo. Os atos processuais são praticados com a língua portuguesa, razão bastante deles terem um intérprete que possa traduzir e saber efetivamente o que está a ser alegado, o que está a ser produzido em sede da audiência. Então, a posição do Ministério Público, de igual modo dos colegas, que é da assistência e que é da defesa, claramente pautou-se neste âmbito. Nós estamos agora a 12 meses da prisão preventiva, não é?
Estamos com um excesso de prisão preventiva para os arguidos, que de certa forma belisca o procedimento processual. A verdade é que a lei é taxativa nesses quesitos e se o tribunal assim entender, com certeza que colocará os arguidos por excesso de prisão preventiva em liberdade. Portanto, vamos esperar o que é que o juiz vai decidir. Vale realçar que os factos aconteceram em outubro de 2024, quando um grupo composto apenas por cidadãos chineses e um ugandês, instalados numa das unidades hoteleiras do Teletona, se dedicava à prática de jogos ilícitos, extorsão, chantagem e burlas através da rede social WhatsApp. No local, criavam perfis falsos para conseguir amizades com cidadãos portugueses bem posicionados e obter destes o número do WhatsApp para extorsão e burlas. Já as atividades de jogos eram selecionados aos cidadãos brasileiros que eram persuadidos a aderir a uma plataforma de jogos designada por LNBet. Estes recebiam a promessa de recebimento de bônus em dinheiro pela adesão. A abertura da sessão de julgamento do processo número 811/25D conheceu uma nova data, que é o dia 6 de outubro deste ano, por falta de um tradutor de mandarim. E o Ministério da Agricultura e Florestas realizou nesta quinta-feira consultas públicas para a elaboração da Estratégia Nacional de Reconversão dos Sistemas Agroalimentares para o período 2026-2035. O documento está focado em apurar medidas que facilitem a modernização da agricultura familiar, visando a garantia da autossuficiência alimentar. A sessão de análise foi realizada no auditório da Escola Nacional de Formação de Técnicos de Serviços Sociais, Infotese, e presidida pelo Ministro da Agricultura e Florestas, ladeado pelo Secretário de Estado para Agricultura e Pecuária. O objetivo principal das consultas foi de consolidar o documento e transformar de forma estrutural e sustentável o setor agroalimentar em Angola. Um instrumento que vai ajudar a acelerar o processo de desenvolvimento na produção agroalimentar, particularmente nos sistemas agroalimentares. Os sistemas agroalimentares, eles envolvem as cadeias de valor. Portanto, o objetivo final é transformar o pequeno produtor, o camponês, num empresário que pode ser micro, pequeno, médio empresário. Portanto, dar a capacidade a esse camponês de se autossustentar, sustentar a sua família e de ter um rendimento financeiro que promova o desenvolvimento. Portanto, essa estratégia é um documento que vai abrir a possibilidade para que haja uma aceleração no processo de desenvolvimento da agricultura e na reconversão dos sistemas agroalimentares do país. Isaac dos Anjos sublinhou que após 7 eixos, espera-se obter um relatório que reflita resultados concretos e viáveis. Temos monocultura, está-se a dizer que não, podemos coabitar. Onde você faz milho, pode fazer rotação, faz soja, depois da soja faz girassol, depois do girassol faz outra cultura. Além dos eixos, incluíram também discussões sobre mecanismos de implementação do plano e a definição do orçamento necessário para a execução da estratégia e o possível retorno financeiro. O documento foi alvo de várias contribuições e seguirá posteriormente para ser submetido ao Secretariado da União Africana e depois à aprovação do governo. O mau estado das estradas que ligam a sede de Quilengues, as localidades do interior do município afetam a província da Huila, preocupa as autoridades tradicionais, principalmente na povoação da Camulemba. A Girassol constatou que a situação tem causado constrangimentos no que diz respeito ao transporte de pessoas e bens. O Soba Grande da povoação da Camulemba está preocupado com o mau estado das estradas que ligam a sede de Quilengues às localidades do interior do município. Abel Navalha Mango teme que a situação piore nesta época chuvosa, colocando em risco a circulação de pessoas e mercadorias. Estamos faltando de uma estrada.
A estrada já foi habilitada, mas não está boa. Até agora não acabou. Provoca, não tem valetas. E depois foi com a água. A agricultura e o comércio são os setores mais afetados, com o mau estado das vias, que provoca o aumento dos preços dos produtos. O Soba Grande da Camulemba apela à intervenção das autoridades. Está provocando a estrada que está estraga. Então, por isso que não temos nada a viatura para levar onde que nós queremos, para levar as mercadorias que nós queremos para vender onde que no município, onde que encontra todas as coisas. O administrador municipal reconhece que as estradas que ligam as várias localidades do interior do município necessitam de reabilitação. Adriano Alberto Pedro aponta a escassez de recursos financeiros como o principal constrangimento para a recuperação dessas estradas. Temos vias de acesso que saem da sede de Quilenga, a comuna do Dinde, da sede do município, a comuna do Impulo, da sede do município, a povoação de Camulemba. Quer dizer, são vias que merecem, ainda precisam de reabilitação, para que o cidadão possa escoar rapidamente seus produtos e também para que o comerciante possa levar, não é, os seus produtos ao campo, lá onde precisa-se. Então, esta é uma das dificuldades e recursos financeiros são escassos. No entanto, o governante realça que, com o apoio de empresários da região, têm sido realizados trabalhos paliativos para melhorar a circulação, enquanto se aguarda por uma reabilitação definitiva. Com a ajuda de outros operadores, né, alguns cidadãos individuais têm estado a fazer um trabalho paliativo nas vias para que, né, haja uma transitabilidade, não é, de poder-se levar também os bens lá onde é necessário. Luanda precisa de pelo menos cerca de 1.200 novas escolas para atender às necessidades atuais. Numa ronda feita esta quinta-feira pela nossa equipa em algumas instituições do Zango, foi possível constatar as condições técnicas e humanas em que funcionam algumas dessas escolas do ensino geral naquela zona. Depois do regresso às aulas, visitamos nesta quinta-feira algumas escolas públicas para constatar o nível de funcionamento e as condições técnicas e humanas das instituições. No Liceu 2050, no Zango 4, município do Calumbo, os delegados de turma, Dilma e Igor, falam do que gostariam de ver melhorado na instituição. Os nossos quartos de banhos aqui, nós temos quarto de banho sem condições. Pelo menos desde que eu entrei nessa instituição, nunca frequentei um quarto de banho dessa instituição, porque não há mesmo condições. Às vezes, os professores, nem sempre temos professores que dão assim uma matéria que as pessoas conseguem compreender. Então, eu gostaria que eles usassem um outro método para que as pessoas possam compreender as matérias que não é dada. E melhorar as condições da escola, não temos água, é muita coisa em falta. Eu gostaria que a instituição pusesse um alpendre, assim que eu posso dizer, no campo, por causa da educação física. E nós, com o sol, nós não conseguimos fazer educação física, então, na quadra desportiva, nos jardins também e nas casas de banho. Precisamos disso. Para este ano letivo, o subdiretor pedagógico do Liceu, Delchor Pedro, disse que a instituição alberga mais de 3.000 alunos. Temos 3 cursos. O curso de Ciências Físicas e Biológicas, Ciências Humanas e Ciências Econômicas e Jurídicas. Para o presente ano letivo, 10ª classe, 11ª, 12ª, temos o total de 3.087 alunos, distribuídos nas 3 classes. Temos um número recomendável de professores nessa altura e todos estão em altura para dar o seu contributo na administração do conhecimento nas 3 áreas dos cursos respectivos. Ainda no Zango 4, encontramos o complexo escolar número 2025, ex 5029, com mais de 1.034 alunos da 1ª à 9ª classe. A escola luta com a falta de carteiras e materiais didáticos. Para este ano letivo nós temos algumas dificuldades relativamente à questão dos meios de ensino, no que tange sobre carteiras. Nós temos uma imensa dificuldade que já apelamos
às autoridades de competência a nível do governo local, do município, acerca das carteiras, materiais didáticos como as próprias livros também para crianças, para poder facilitar o aprendizado. Temos muita dificuldade, isso eu digo das cadeiras. Sim, não estamos mesmo numa boa condições. Nós precisamos de carteiras. Nós vimos aqui que estamos a falta de carteiras e um campo de multimédia para nos fazer educação física. Eu gostaria de ver as casas de banhos, eu gostaria de ter aqui uma tia da limpeza, gostaríamos de ter uma escola organizada com mosaico, gostaríamos de ter um campo de fazer educação física e de tias da limpeza, porque o nosso quarto de banho fica muito desorganizado. A província de Luanda precisa de pelo menos mais de 1.200 escolas novas para atender a demanda da população. Notícias agora no domínio ambiental. A conservação da biodiversidade angolana continua a preocupar as autoridades. Especialistas apelam para maior fiscalização e a implementação de mais medidas que visam a redução da caça furtiva, uma prática que tem colocado em risco várias espécies. O tema esteve em debate na conferência que nesta quinta-feira assinalou os 30 anos da Fundação Kisama. Em via de extinção, Angola tem atualmente 300 palancas e muitas delas em condições que inspiram cuidados. Um número considerado reduzido, já que representa um pouco mais de 10% se comparado aos últimos 50 anos. Para superar a carência, seria necessário atingir uma reprodução que alcance até 500 palancas no mínimo. A palanca negra gigante continua a ser, é uma espécie, para além de ser endémica e muito rara, suscita algumas preocupações, mas tem vindo graças ao trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos 20 anos, tem vindo felizmente. Já teve pior e a conservação tem vindo a melhorar, mas sem que isso signifique que está fora de perigo, não está todo. Não é? Nós temos atualmente perto de 300 animais, o que é pouco mais de 10% do que era há 50 anos atrás. Bem, não existe um número fixo, um número certo. Se calhar se tivermos 500 animais, acho que podemos já baixar ou sugerir esse abaixamento. Além da palanca, a costa angolana não passa despercebida. Dado o cenário de caça constante através da atividade pesqueira, o número de tartarugas de couro caiu para a casa dos 60. Da análise, até 2020 eram cerca de 80 mil animais que nidificavam todos os anos na costa de Angola. Da tartaruga oliva, que era a mais abundante. Neste momento, nós estamos em cerca de 30 mil animais que nidificam todos os anos ao longo da costa. Mas se formos olhar para a tartaruga de couro, para a Dermochelis coriácea, para a famosa quitabanga que dá nome ao projeto, este ano, esta última temporada de desova, nós não tivemos mais que 66 animais ao longo de toda a costa a nidificar. Portanto, isto aqui é um cenário extremamente caótico, por mais que nós tenhamos empenhados naquilo que é a conservação, nas áreas de proteção em termos de nidificação, mas ainda temos um oceano aberto, onde a pressão de pesca é brutal e, portanto, acreditamos que o grande impacto esteja associado a essa pressão sobre o mar. De forma a dinamizar o turismo em Angola, os especialistas defendem, por outro lado, para que haja maior abertura aos visitantes nos parques nacionais. De facto, isso não tem sido aproveitado. Eu dou-lhe toda a razão, não é? Principalmente no caso do Parque na Cangandala, já existem algumas visitas, não me parece que esteja ainda uma coisa bem organizada, isso será muito importante, sem dúvida. Eu até diria mais no caso da palanca, a minha opinião pessoal, mais ainda do que os rendimentos que podem dar, que depois podem ajudar, eu acho que era fundamental. E acho que era uma questão de orgulho nacional também, nós podermos mostrar a palanca a todos os angolanos, por exemplo. O próprio Ministério, neste momento, tem um plano que possa ter um horizonte ligado àquilo que é a conservação e ter uma direção sobre quem são os players, vamos assim considerar, que poderão ter uma voz ativa na conservação e tentar reverter este cenário. Fatores como o impacto das queimadas, o abate de árvores e o desenvolvimento não planificado são apontados pelo presidente da Fundação Kisama como os que afetam diretamente
na biodiversidade. Essa fiscalização, nós vamos continuar a assistir um declínio de espécies. Houve espécies que deixaram de existir em Angola. Okay? Por exemplo, as girafas de Angola deixaram de existir, os rinocerontes pretos deixaram de existir, foram extintos em Angola. Existem em outras partes do continente africano e há esforços de trazê-las de volta para a reintrodução em Angola, mas de facto, se não trabalharmos de forma afincada e séria no combate à caça furtiva, vamos obviamente ter uma redução significativa da nossa biodiversidade. Estados Unidos da América. Tiroteio na famosa Praça de Nova York. Em destaque. No histórico julgamento por crimes de guerra do ex-presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, o ato foi adiado para dar aos procuradores tempo para apresentarem novas provas que poderiam ligar Kabila ao financiamento do grupo rebelde M23. Os juízes que presidem o julgamento anunciaram o adiamento de uma semana na passada sexta-feira. O adiamento ocorreu após os advogados do Estado solicitarem tempo adicional para avaliar as provas recentes apresentadas. Estas provas incluem alegadamente testemunhos e documentos financeiros que os procuradores afirmam que rastrearam diretamente o fluxo de fundos de Kabila para o grupo paramilitar M23, apoiado pelo Ruanda. O tribunal considerou este novo material admissível, adiando a decisão final para a próxima semana. O antigo líder, que tem vivido em exílio e está atualmente a ser julgado à revelia, negou de forma categórica todas as acusações. Numa declaração pública divulgada através do YouTube, Kabila condenou o julgamento como um instrumento de opressão politicamente motivado, orquestrado pelo governo do seu sucessor, o presidente Félix Tshisekedi. Kabila afirmou ainda que este julgamento não tem nada a ver com justiça e o enquadrou como uma tentativa de afastar um importante rival político da cena nacional na RDC. Pelo menos 11 dos 14 imigrantes deportados pelos Estados Unidos para o Ghana permanecem em custódia no país, embora as autoridades ganenses insistam que já foram enviados de volta para os seus países de origem. Os deportados falaram à Associated Press por telefone e descreveram estar a serem mantidos em condições terríveis num campo militar de Bunda Base, nos subúrbios de Accra. Entre os detidos estão nativos da Nigéria, do Togo, do Mali, da Gâmbia e também da Libéria. O grupo foi deportado pela primeira vez a 6 de setembro. Pelo menos um deportado retornou à Gâmbia desde então e 2 outros acredita-se terem sido enviados de volta para a Nigéria, mas a maioria permanece confinada no campo, a contradizer a linha oficial do Ghana. Diversos sindicatos franceses convocaram mais de 250 manifestações no país afora contra medidas orçamentárias nesta quinta-feira. A greve paralisou os setores da educação, da saúde, transportes e serviços públicos do governo. Em Paris, linhas de metro foram suspensas durante grande parte do dia, com funcionamento apenas nos horários de pico. Comboios regionais também foram afetados. O Ministério do Interior estima que até 800 mil pessoas tenham participado das manifestações. Cerca de 80 mil polícias foram deslocados, incluindo tropas de choque, drones e também veículos blindados. Os atos fazem parte do movimento Vamos Bloquear Tudo. Ora, e já é regressiva a contagem para a 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que terá lugar em Nova Iorque. O início dos debates está previsto para o dia 23 do corrente mês, com a participação de Angola ao mais alto nível. Em Nova Iorque já se encontra uma delegação angolana liderada pelo Ministro das Relações Exteriores, Tete António. Recebemos hoje no Girassol Jornal o analista para questões internacionais, Faustino Henriques, para essencialmente olharmos... Boa noite, Dr. Francisco Henriques. Faustino Henriques, peço desculpas, Dr. Faustino. Vamos, como dizia, essencialmente olhar hoje para o que deve ser esta participação de Angola na Assembleia Geral da ONU. Boa noite para si, Simeão. Boa noite também para os telespectadores. Obrigado pelo convite. Pois. Tanto esta 80ª Assembleia Geral da ONU marca, na verdade, 8 décadas, não é, de existência da própria ONU. E esta vai ser, obviamente, das mais concorridas, das mais discutidas, não é, em termos dos debates que vão ocorrer ao mais alto nível a partir da próxima semana, não é? E os debates vão, sobretudo, ser predominados pelos temas da atualidade, nomeadamente a questão do clima,
a questão do desarmamento a nível internacional, sobretudo na questão nuclear. Quando se fala de clima, estamos aqui, também já vai haver, se calhar, um enquadramento daquilo que é o próprio lema da presidência rotativa angolana da União Africana, que tem que ver com justiça para os africanos afrodescendentes nas questões de reparação, por via de reparações, não é? E as reparações não são necessariamente financeiras, não é um conjunto de sugestões e ideias nessa direção. Ainda a questão da própria crise do multilateralismo, não é? Porque há países que hoje defendem um mundo mais multipolar em detrimento de um mundo unipolar por força de um conjunto de crises que esta configuração não corresponde. Há a questão do alívio da dívida e então vamos esperar que nesta 80ª Assembleia Geral as lideranças mundiais consigam sentar para debater as crises mais candentes da atualidade, a crise na faixa de Gaza, a guerra na Ucrânia. Exatamente, íamos exatamente por aí. Em função do contexto dessas guerras, os conflitos mais candentes nessa altura, talvez isto ofusque a presença de assuntos, as preocupações africanas na agenda geral desta reunião. Como é que olha para essa questão? Sim, de alguma Eventual, de alguma maneira, o contexto atual, com estes conflitos, abafar as preocupações africanas? De certo modo, sim. Tanto aquilo que são as crises globais, nomeadamente a crise da Ucrânia, a situação na faixa de Gaza e a instabilidade porque passam alguns países da Ásia, nomeadamente a situação que ocorreu agora no Nepal, portanto, vão acabar por, de alguma maneira, ofuscar os desafios, os problemas porque passa a África, não é? Agora, vamos esperar que as lideranças africanas, a começar pelo presidente pro-tempore da União Africana, o chefe de Estado João Lourenço, consigam, digamos assim, imprimir alguma dinâmica na agenda que vão levar, que vão as lideranças africanas levar a essa 80ª Assembleia Geral da ONU. A eventual ausência de preocupações africanas na agenda representa para a África talvez uma oportunidade de olhar mais para si? Não há dúvidas de que a eventualidade dos assuntos que fazemos referência ofuscarem, digamos assim, aquilo que é a prioridade da agenda africana, deve levar a maior união, a maior unidade, a maior concertação entre as lideranças africanas para que nestes palcos consigam se fazer ouvir e avançar então aquilo que é a agenda africana, nomeadamente a agenda 2030, ligada ao desenvolvimento sustentável, a agenda 2063. Portanto, vamos esperar que as lideranças africanas consigam imprimir uma dinâmica adequada, dinâmica oportuna para aquilo que é a agenda que vão levar. Ou talvez isto possa agudizar ainda mais as crises internas. Bom, sabe que hoje por hoje também a própria ONU debate-se com um conjunto de desafios, nomeadamente a questão da cotização, não é? Dos 193 Estados-membros da ONU, apenas 111 a 112 têm as cotas em dia, não é? E se associarmos isso à inadimplência da administração Trump, não é? Que fez um conjunto de cortes relacionados com o financiamento, então a própria ONU está comprometida relativamente àquilo que é a sua agenda para os grandes desafios ligados às epidemias, os esforços para a manutenção de paz, não é? Manutenção de paz. Então, estamos a ver aqui uma ONU a completar 80 anos de existência, mas com um conjunto de dificuldades que quer dizer, impactam negativamente aquilo que é a sua agenda, não é? E sobremaneira, obviamente, aquilo que a África hoje vive, nomeadamente a tensão no Sahel, a crise no Cabo Delgado e Moçambique, a situação no leste da RDC que está por se resolver, a guerra do Sudão que vai no seu 3º ano. Então, declaradamente, essas questões africanas vão conhecer, digamos assim, alguma deficiência do ponto de vista da atenção por causa, sobretudo, das questões internacionais, das questões que a Europa, o Médio Oriente e a Ásia vivem nesta altura. Dr. Faustino, em função do que têm sido as participações africanas em eventos do género, sabemos que a ajuda para o desenvolvimento tem normalmente estado, portanto, tem sido o top da prioridade. Temos agora o quadro das crises noutros pontos do mundo, que terão lançado, no caso, a África a sua sorte, ou vamos eventualmente ter surpresas? Não, a ajuda ao desenvolvimento à África também está comprometida, não é? Os cortes que os Estados Unidos, enquanto maior contribuinte da ONU, não é? Foram anunciados pelo presidente Trump,
já estão a comprometer, inclusive, os esforços que os países africanos fazem para lidar com as grandes endemias, por exemplo, o VIH-Sida, não é? Há países africanos hoje que têm problemas já no que concerne à questão dos medicamentos, por força exatamente deste corte que a administração Trump fez. É um debate que se vai implantar ao nível da ONU e vamos esperar que outros players, como por exemplo a China, não é? A China, as monarquias do Golfo, possam eventualmente preencher algum vazio que a ajuda americana no que concerne às grandes endemias, a ajuda que a USAID fazia, não é? Em nome da administração Trump. Então vamos esperar até que ponto os outros players poderão preencher o eventual vazio que os Estados Unidos vão deixar, ou se ao longo dos debates que vão decorrer na próxima semana virá a existir alguma reviravolta da administração Trump no que ao financiamento ao desenvolvimento, ao financiamento às grandes causas com as quais a humanidade se confronta, o clima, não é? A justiça, o desarmamento, venham estar na mesa e merecer a atenção devida da parte das lideranças. E nessa perspectiva, Dr. Faustino, está o facto dos Estados Unidos, particularmente, terem cortado ajuda, os fundos de ajuda aos países pobres. Exatamente. Então, como é que comentaria essa questão? Bom, isto aqui vai levar os países africanos a fazer aquilo que em tempos o antigo presidente queniano, Uhuru Kenyatta, fez referência, que as lideranças africanas terão de olhar mais para si mesmas. Os países africanos deverão, se calhar, adotar uma estratégia que visa a estar menos dependente dessas ajudas, porque depois as contingências surgem, não é? Os cortes ocorrem, então há toda uma necessidade para que a própria União Africana, os blocos regionais em África, consolidem, digamos assim, aquilo que é o seu papel para que possam diversificar as fontes de financiamento e contar consigo mesmas, né? As várias regiões africanas e, de uma maneira geral, a própria União Africana, no sentido de irem mitigando os efeitos que esses cortes podem, eventualmente, ocasionar ou provocar, digamos assim, as economias africanas, aos Estados africanos em geral. Outras vias se abrem com os BRICS, mas com o risco de, portanto, aumentar, no caso, o endividamento externo para os países africanos. Como é que olharíamos para esta questão? Será a altura da África olhar mais para si e focar-se em alternativas da independência? Não há dúvidas, e Simeão Mundula fez referência muito bem aos BRICS, não é? Que com o Banco de Desenvolvimento que tensionam criar, pode servir pode servir como alternativa, mas, na verdade, o grande desafio que também com o qual se confrontam os países africanos tem que ver, sobretudo, com a boa governação, a transparência, não é? A prestação de contas, que são variáveis fundamentais, não só para aceder aos mercados financeiros, mas, sobretudo, para, digamos assim, resolver questões que, internamente, ao nível dos Estados africanos, continuam como um cancro, não é? Que é o problema da corrupção, as transferências ilícitas de fluxos financeiros posteriores e... Portanto, há um conjunto de desafios com os quais se confrontam os países africanos e que, obviamente, devem merecer debate, devem merecer transparência, diálogo e concertação ao nível das próprias sociedades africanas, o que, por vezes... Uma posição comum ajudaria a ganhar maior posição ou maior poder negocial? Também, razão pela qual as lideranças africanas para estes fóruns convém lá ir. É evidente que cada país, cada Estado tem os seus interesses a cautelar, mas, como disse, quer dizer, uma coisa é ter a capacidade negocial unilateral por parte dos Estados africanos, outra coisa é ter a capacidade negocial por via de um bloco e ter uma única voz, não é? Falar uma única voz. Então, penso que os países africanos estão confrontados com a necessidade de uma estratégia única para lidar com aquilo que são os desafios de grande dimensão, não é? Que tem que ver com o financiamento ao desenvolvimento, a agenda da paz, financiar as questões ligadas à paz e segurança em África, mas tudo isso passa, obviamente, por aquilo que já disse, quer dizer, a melhoria da posição dos Estados africanos para com a ONU. Como disse, os Estados africanos são deficitários em matéria de contribuição, são deficitários em matéria de cotização, mesmo ao nível da África e dos blocos regionais em que se inserem. Dr. Faustino, obrigado por ter vindo ao Girassol Jornal. Contamos ter-lhe na próxima oportunidade. Disponham sempre. Obrigado para si e boa noite para os ouvintes e para si também. Continuação de bom trabalho. Ora, e nos Estados Unidos da América, a Times Square, famosa praça de Nova Iorque, voltou a ser, nesta quinta-feira, palco de tiroteios.
3 pessoas ficaram feridas. O atirador já foi detido e é menor de idade, tem 17 anos. 3 pessoas ficaram feridas depois de o jovem abrir fogo na famosa praça de Nova York. De acordo com a polícia de Nova York, o tiroteio aconteceu depois de uma discussão entre 2 pessoas numa altura em que a Times Square estava lotada. Do tiroteio resultaram 3 feridos, uma mulher de 18 anos que foi atingida no pescoço e 2 homens de 19 e 65 anos que foram baleados nas pernas. Na sequência, a polícia recuperou uma arma de fogo no local. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma multidão a dispersar-se na famosa praça. Note-se que este incidente acontece apenas algumas horas depois de um suspeito armado e um agente da polícia terem morrido na sequência da intervenção das autoridades norte-americanas num tiroteio com um atirador ativo junto ao campus da Universidade Emory, em Atlanta, capital do estado da Geórgia. As autoridades acreditam que nenhum civil terá ficado ferido, mas vários tiros atingiram edifícios pertencentes ao Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos, no mesmo campus. A missão diplomática de Angola em Espanha juntou na tarde desta quarta-feira diplomatas, académicos, estudantes e outros membros da comunidade angolana residente para uma exposição sobre a vida e obra do Dr. António Agostinho Neto e uma conferência dedicada a Angola. O evento foi uma organização conjunta com as universidades Rei João Carlos e Carlos III de Madrid. Na ocasião, a embaixadora de Angola em Espanha, Baubina da Silva, destacou na sua intervenção a reverência do 17 de setembro e o legado do fundador da nação, Dr. António Agostinho Neto, que no seu entender deve ser amplamente divulgado. Baubina da Silva referiu ainda que falar de António Agostinho Neto exige responsabilidade em função da sua dimensão política, diplomática, humanista e poética. Sublinham que trata-se de uma figura inquestionável e de grande influência, cuja relevância e história ultrapassam as fronteiras de Angola. A embaixadora de Angola em Espanha não deixou de apontar que Agostinho Neto deixou um legado que deve continuar a inspirar os angolanos e o mundo. Por seu turno, a vice-reitora de Relações Internacionais da Universidade Rei João Carlos de Madrid destacou a importância de eventos do género para a universidade e a necessidade de sempre estabelecer relações de cooperação e entendimento entre Estados e povos. Aos alunos que aqui estão, nós gostaríamos de dizer que estamos abertos para qualquer pergunta. Caso queiram ir à nossa embaixada para qualquer esclarecimento, nós estaremos abertos para colaborar, sobretudo com os alunos que estão a fazer relações internacionais. Girassol Jornal com o melhor da informação, edição de quinta-feira. Voltamos depois do curto intervalo. Até já. Regresso da atualidade no Girassol Jornal, com um sentimento imensurável de gratidão e respeito à Federação Angolana de Futebol, informa através de uma nota de imprensa que chegou ao fim o ciclo do professor Pedro Valdemar Soares Gonçalves como selecionador nacional. A direção da Federação Angolana de Futebol decidiu, por iniciativa própria, avançar com a medida que marca o encerramento de uma etapa construída com um trabalho árduo, entrega total e verdadeiro compromisso com a bandeira nacional. Na nota, a FAF refere que Pedro Gonçalves foi mais do que um treinador, foi um parceiro, um líder que acreditou no potencial de Angola e deu rosto e dignidade a uma seleção que voltou a sonhar. Aos adeptos, a direção dirigida por Alves Simões informa que trabalha para garantir que o próximo treinador da seleção nacional continue esta caminhada com visão renovada e espírito vencedor. E na última segunda-feira, o fracasso da seleção na corrida ao Mundial e da sua participação no CHAN foi motivo de debate. Aqui na Rádio Girassol, a continuidade ou não do técnico também foi analisada. Em Pelá, luta para reconquistar Luanda. Em destaque. Ora, e continuamos no domínio do desporto. A Seleção Nacional de Futebol Sub-17
está na final da Taça COSAF, após derrotar na meia-final Moçambique por 1-0, na partida que aconteceu no estádio Ngoni Muoz, em Harare, Zimbábue. Os palanquias entraram para o estádio Ngoni Muoz com um único objetivo: conquistar o passe para a final da Taça COSAF. Sabendo da importância da partida, o combinado nacional liderado por Mário Catala entrou a todo vapor, criando situações que pudessem resultar em golo. Contudo, os mambinhas anulavam as tentativas de Angola, mas de tanto tentar, eis que surgiu o golo de Eliseu Francisco numa jogada de 3 toques. Estava feito 1-0. Os palanquinhas chegaram ao segundo tento ainda antes do intervalo. Todavia foi anulado pelo árbitro por posição irregular. 1-0 foi o resultado ao descanso. A segunda parte foi mais do mesmo, com o domínio total dos palanquinhas. Todavia, não conseguiam contornar a defesa moçambicana. 1-0 foi o resultado final do encontro. Angola, que já garantiu a qualificação ao Campeonato Africano da categoria de 2026, que acontece no Reino de Marrocos, chega à final com um percurso invicto, demonstrado durante a fase de grupos. O combinado nacional marcou até agora 18 golos e não sofreu nenhum. Angola joga a final neste sábado diante da África do Sul. O Wiliete de Benguela joga nesta sexta-feira às 16 horas no Estádio Nacional 11 de novembro diante do Young Africans da Tanzânia para a primeira mão da etapa preliminar de acesso à fase de grupos da Champions da CAF. A equipa da Rua Bartolomeu Dias, o Wiliete de Benguela, terá pela frente um osso duro de roer na estreia histórica do clube na prova africana, edição 2025-2026. Os verdes e amarelos, que foram os segundos colocados do girabola passado, recebem nesta sexta-feira, às 16 horas, na nova Catedral do Futebol Nacional, a equipa tanzaniana, o Young Africans, com os olhos postos na vitória, apesar das dificuldades que terão ao longo da partida. Para este duelo referente à primeira mão da fase preliminar de acesso à fase de grupos da Champions da CAF, o treinador francês, Bruno Ferre, não poderá contar com o médio criativo Ben Jetour, pois o internacional angolano reforçou o Felgueiras de Portugal. Contudo, Bruno Ferre terá de certeza outras opções que poderá utilizar como trunfo para a partida de estreia. Ao contrário da equipa angolana, as jovens estrelas, alcunha do Young Africans, está habituado a essas andanças, pois a formação tanzaniana fez história em 2023 ao chegar à final da Taça COSAF, tendo perdido diante do Usman da Argélia. Na edição 2024-2025 na Champions Africana, o Young Africans não passou da fase de grupos. Em 6 jogos, perdeu 2, empatou 2 e igual número de derrota. O jogo Wiliete de Benguela e Young Africans terá o apito do tunisino Nidal Ben Letaye. Fora de portas, nesta quinta-feira, o Sport Lisboa e Benfica anunciou a contratação do histórico treinador português José Mourinho. O contrato é válido até ao fim da temporada 2026-2027, após demitir o técnico Bruno Lage. O Benfica não perdeu tempo e iniciou uma rápida negociação com José Mourinho, que estava sem clube, depois de ter sido despedido do Fenerbahçe no final. Mourinho está assim de volta à luz. O Benfica foi a primeira equipa que o especial One treinou, enquanto o técnico principal, depois de sair de uma experiência como auxiliar do Barcelona. Mourinho chegou à luz no início da temporada 2000-2001, mas não durou mais de 10 jogos, numa altura em que o Benfica era um clube altamente conturbado e com graves problemas financeiros. Depois disso, Mourinho treinou o modesto União de Leiria, que o impulsionou para as glórias vividas no Porto, Chelsea, Inter de Milão e Real Madrid. E ainda no desporto, prossegue o torneio internacional de handball sénior feminino. No quadro das celebrações dos 50 anos de independência nacional, Angola enfrentou a Lituânia. Na tarde de hoje, a seleção do Congo venceu a congênere de Portugal. No pavilhão Arena do Quilamba está o repórter António Matamba, que junta-se a nós com mais dados. Matamba, boa noite. Novidades? Saudações, Simeão Mundula. Estamos no pavilhão multiusos de Luanda,
onde em instantes terminou o jogo entre a Lituânia e Angola. Angola venceu por 37-16 este segundo jogo deste torneio internacional. Angola, 50 anos da independência. Vamos à conversa com o técnico da seleção nacional, que está aqui já muito próximo de nós, o técnico Carlos Viver. Muito boa noite. Angola vence a Lituânia por 37-16. Foi um jogo muito mais fácil em relação ao jogo de Angola frente à República do Congo, ou Congo-Brazzaville, se quisermos. Correcto, boa noite. Realmente creo que Lituania planteó un juego diferente, ¿no? Lituania quiso jugar de tú a tú, que hay que agradecer también que Lituania abriera el juego, que intentara jugar rápido, que aunque ellas se vieran en el marcador abajo, siguieran intentando correr, y eso realmente expone. Y no digo que nos haya dado facilidades, pero también es de agradecer que ellas quieran jugar de tú a tú, ¿no? a Angola, y eso es bueno. Lituania ha venido aquí también a aprender, a seguir creciendo, y bueno, contento también con el trabajo, muy contento con el trabajo de la selección de Angola. Ha hecho que realmente hoy sí que se ha podido ver el juego, hemos podido jugar más defensas, más contraataques, más transiciones, que era justamente lo que precisábamos, y contento con el trabajo y el sacrificio de las jugadoras, ¿no? No sábado, último dia deste torneio internacional, Angola, 50 anos, terá pela frente a seleção de Portugal. Como pensa abordar este jogo frente à seleção portuguesa, que é mais esclarecida que a seleção que defrontou hoje? Cierto, pues desde el respeto, vamos a afrontar el juego desde el respeto. Respetamos mucho a la selección de Portugal. Tenemos que ser conscientes que Portugal ha dado muchos pasos enfrente para mejorar. Realmente en los últimos años se están batiendo con las selecciones de Europa a un nivel de batirse cara a cara con cualquier selección. Hoy no han tenido un día muy acertado en el juego contra Congo, pero el sábado va a ser un día totalmente diferente, va a ser una batalla, seguro, una batalla deportiva, por supuesto, entre dos buenas selecciones, y vamos a afrontar este juego desde el respeto, pero siempre con la intención de ganar el torneo y de ganar a Portugal, por supuesto. Muito obrigado. Palavras com o técnico da Seleção Nacional, o senhor Carlos Viver, que fez o rescaldo daquilo que foi a partida entre Angola e a Lituânia. Angola venceu por 37-16 nesta tarde e noite, que marca também a segunda jornada deste torneio internacional. Angola, 50 anos da independência. 50 anos, digo, este torneio está enquadrado nas celebrações dos 50 anos da nossa independência, a comemorarem-se no próximo dia 11 de novembro do ano em curso. Recordo que no duelo de hoje, Angola no primeiro quarto vencia já a seleção da Lituânia por 23-8, e o segundo tempo foi simplesmente de gestão do resultado conseguido no primeiro tempo. Angola vence e está a um passo de conquistar esse torneio internacional. No próximo sábado, no caso amanhã, sexta-feira, será dia de pausa geral, Simeão Mundula, e o torneio regressa no próximo sábado, e Angola precisa vencer para consolidar este estatuto que tem estado a ostentar ou a demonstrar neste torneio, nestas duas primeiras jornadas. Se Angola vencer o próximo jogo, que será diante de Portugal, Angola sagrar-se-á também campeã deste torneio internacional. Angola, 50 anos da independência nacional. Vamos colocar um ponto e vírgula, mas antes recordar que no primeiro jogo desta tarde, a República do o Congo-Brazzaville venceu Portugal por 26-25. É um ponto e vírgula definitivo a esta presença do desporto aqui a partir do pavilhão multiusos do Quilamba, no enclave do torneio internacional Angola, 50 anos. Boa noite, António Matamba. A partir do Arena do Quilamba, notícias na edição de quinta-feira do Girassol Jornal, mas o intervalo a seguir. Até já. Estamos de volta. O primeiro secretário do MPLA em Luanda disse nesta quinta-feira que quer um partido mais comprometido com os novos desafios da província. Luís Nunes
reafirma que o grande objetivo dos camaradas passa por recuperar a posição perdida nas últimas eleições. O político falava na inauguração da nova sede do MPLA na comuna do Quimaquiesa, município do Kazanga. Um partido mais ativo e dinâmico é o que se quer do MPLA na província de Luanda. A chamada de atenção é do primeiro secretário provincial dos Camaradas na capital do país, que considera que a criação de infraestruturas funcionais poderá contribuir para uma melhor atuação do partido. Luís Nunes admite que os desafios são muitos. Queremos um MPLA mais ativo, mais dinâmico. E isto é uma demonstração disso que nós desejamos. Nós temos muitos desafios pela frente. E dois são fundamentais. Primeiro, resolver os problemas do povo. Porque o nosso slogan principal do MPLA é o mais importante, é resolver os problemas do povo. E para isso, precisamos de reconquistar Luanda. E estamos a contar com Kazanga. Kazanga não pode ficar de fora. Pelo contrário, tem que agregar. Tem que ser participes diretos deste grande que vai ser continuarmos a governar. O primeiro secretário do MPLA em Luanda, que fez nesta quinta-feira a inauguração do Comitê Municipal do Quimaquiesa, no município do Kazanga, assumiu que os problemas não serão todos resolvidos ao mesmo tempo. O político Luís Nunes apelou aos militantes a cerrarem fileiras no apoio ao partido e ao líder dos camaradas. É lógico que nós temos muitos problemas. Temos, sim, senhor. Ninguém foge disso e nós temos que assumir. Não vamos resolver os problemas todos numa sentada. Se eu disser que vamos fazer, nós estamos a mentir. E nós não vamos mentir. Mas aquilo que nós prometermos, nós vamos fazer. Vocês têm que fazer a sua parte. Temos que criar unidade dentro do nosso seio. Coesão. E cerrar as fileiras à volta do nosso partido e do nosso líder, o camarada Presidente João Lourenço. E a número 1 dos camaradas no Kazanga, um dos municípios mais disputados pelos partidos políticos em função da dimensão geográfica e populacional, Nádia Neto, explica que a nova infraestrutura vai oferecer melhor comodidade aos quadros do MPLA naquela circunscrição. É um espaço que materializa o compromisso do nosso partido com o fortalecimento das suas estruturas de base e com a aproximação cada vez maior entre os dirigentes das comunidades. Este comitê comunal não é apenas uma obra física, mas é a base onde será consolidado todo o trabalho político, organizativo e social, com vista à mobilização contínua dos nossos militantes e à defesa dos ideais do MPLA no município do Kazanga. Militantes do MPLA na comuna do Quimaquiesa, município de Kazanga, contam com um novo comitê. A infraestrutura foi inaugurada nesta quinta-feira pelo primeiro secretário do partido em Luanda, Luís Nunes. O músico maliano Salif Keita esteve no nosso país para 2 grandes espetáculos no âmbito das celebrações dos 50 anos da independência nacional. Antes de pisar o palco do CCB em Luanda para fechar com chave de ouro a sua passagem por Angola, foi recebido pela vice-presidente da República, Esperança da Costa. Salif Keita é um cantor e compositor maliano considerado um dos maiores músicos africanos da atualidade, com reconhecimento internacional. O seu regresso ao nosso país foi para dupla celebração: os 50 anos de independência de Angola e o Dia do Herói Nacional. Antes do show, numa das maiores salas de Angola, o CCB, a Voz de Ouro de África foi recebida em audiência pela vice-presidente da República, Esperança da Costa. Esteve de igual modo na audiência o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do presidente da República, Adão de Almeida, e o ministro da Cultura, Filipe Zau. Foi um encontro breve de mais ou menos 15 minutos. C'est toujours l'Afrique. Je suis content d'être là parce que c'est ma 3e fois de vie. Eu estou aqui a fazer parte do 50 anos da nossa independência. Então estou muito contente, estou feliz pela recepção
e como é que eu fui recebido a partir do Ombo. E aqui estou mesmo feliz com a vice e disse que seja bem-vindo. A segunda vez aqui em Angola e vim fazer parte de 50 anos da independência de Angola. Ele está contando mal, sim. Tradução das palavras do músico de nacionalidade maliana Salif Keita, a saída da audiência concedida pela vice-presidente Esperança da Costa, antes de subir ao palco do CCB para celebrar o 17 de setembro e os 50 anos da nossa independência. Salif é descendente direto do fundador do Império do Mali, mas por nascer albino, sofreu preconceito e rejeição social. Ora bem, e a noite de quarta-feira foi com certeza memorável para quem de perto testemunhou os momentos de atuação de Salif Keita, um dos nomes mais marcantes da música africana. Entre as figuras presentes no espetáculo, destaque para a vice-presidente da República, Esperança da Costa, os ministros de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Furtado, e da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, além do Ministro da Cultura, Filipe Zau, e demais membros do governo. Um espetáculo de 2 horas que evidenciou a ancestralidade, os ritmos e as danças de Angola e do Mali. Na primeira fila, a vice-presidente da República, Esperança da Costa, ladeada pelos ministros de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Francisco Furtado, e da Casa Civil do Presidente, Adão de Almeida, do Ministro da Cultura, Filipe Zau, e demais membros do governo de Angola. O músico angolano Ndaka Yowine foi o único convidado da noite. Para si, pisar o mesmo palco que Salif é a realização de um sonho. É renovar as emoções, é aprender, é de facto troca de vibrações, de energia e, acima de tudo, a permuta de conhecimento, identidade e cultura. Tem um significado elevadíssimo, que é um culminar de um processo que acaba por se fechar um ciclo daquilo que foram os planos que eu tracei desde a tenra idade, né? Porque eu sempre tive sonho desde criança de poder um dia partilhar com um desses grandes gurus que transmitem a África no seu verdadeiro sentido através do ritmo. Na sala, mais de 300 espectadores descreveram o momento como único e a quem mesmo teve de viajar milhas para ver de perto o astro-africano em solo angolano. Vindo da China para só de essa festa. Eu sou residente da China. Se viram essa Keita, também lembro do Mali, porque estou assistindo assim, estou à vontade, estou no Mali. Para nós é uma grande festa. Temos uma pessoa como esta aqui no nosso país. Espetáculo importante porque propõe o diálogo cultural entre a música tradicional angolana e a música tradicional do Mali. E estamos muito bem representados, nesse caso a cultura está bem representada por 2 grandes cantores. Nesse caso Salif Keita, que é conhecido como a voz de ouro de África. E Ndaka Yowine, que também é um grande cantor angolano. Para Manuel Sebastião, com mais de 44 anos ligado à cultura, a celebração dupla é um reconhecimento aos filhos que lutaram pela liberdade da pátria. Muita alegria e satisfação que tomamos parte deste grandioso espetáculo de uma grande figura da cultura africana. O Ministério da Cultura está de parabéns por nos brindar com esta grande beldade da cultura africana musical. Foram 50 anos de defesa, de promoção e de valorização da nossa cultura. Podemos dizer, são 50 anos de independência cultural em Angola. E, sobretudo, hoje, aqui, celebrando o 17 de setembro, o Dia do Herói Nacional, do homem, poeta maior, homem da cultura angolana. É só de agradecer. Salif ficou conhecido mundialmente por canções como África e Amor. Aliás, foram essas as canções que elevaram as emoções do público, que se levantou para fazer vénia e reconhecer a voz de ouro de África. Com Salif Keita, terminamos esta edição de quinta-feira do Girassol Jornal. Tem a seguir especial entrevista
Boa noite, voltamos amanhã à mesma hora. Passe bem.